na atualidade nós temos um homem diferente do homem da modernidade. Existe o homem da modernidade, né, que é do século XIX e parte do século XX, e existe o homem da pós-modernidade, que é o homem do parte do século XX e do século XXI. A modernidade tem uma concepção de normalidade, onde entra Freud, diferente da concepção de normalidade dos tempos atuais. Freud é o retratista, digamos assim, da época moderna e ele fez a teoria psicanalítica dele em cima dessa época moderna. No final de 1885, Freud, então com 29 anos, teve a oportunidade de trabalhar com o célebre médico Jean-Martin Charcot, que estudava pacientes que padeciam de histeria. Depois de perceber que certos sintomas da histeria, como membros paralisados, podiam ser resolvidos através da indução hipnótica, Freud levantou a possibilidade de que estas neuroses estavam relacionadas a problemas nos estados mentais da pessoa que padecia destes males, e não qualquer tipo de dano em seus nervos, como se acreditava anteriormente. Qual o processo psíquico mais importante que produz, digamos assim, a neurose? O processo dinâmico, criador do modo neurótico de ser e de viver, é a repressão. O século XIX é o século vitoriano, né? E é o moderno vitoriano, digamos assim. E é o século da repressão, né? A pessoa tinha que seguir aquele caminho, aqueles cânones, estava tudo já determinado desde o nascimento, ele tinha uma carreira, o pai se encarregava de introduzi-lo na carreira e de ajudá-lo, né? Ele tinha que seguir as pegadas do pai, ele tinha que casar, fazer família, ter uma família, ter filhos e etc, etc. Quer dizer, era tudo regrado, né? E aquilo que eram os outros desejos dele tinham que ser reprimidos, né? Se ele, digamos, era um advogado, mas tinha vontade de fazer música, nada feito. A música naquela época, a parte artística naquela época era assim desprezada, né? Os pais tinham horror quando o filho dizia assim: não, eu não vou fazer medicina não, eu quero fazer cinema. Não vou fazer medicina, não, quero tocar violão. Era uma revolução familiar. Hoje isso é perfeitamente aceito. Por quê? Porque não há a repressão que havia naquela época. Aquela época era uma época de repressão. E a repressão mais importante era a repressão do feminino. Quer dizer, o que quer dizer a repressão do feminino? A repressão da compaixão, da capacidade de identificação, do zelo, né? Da empatia. Tudo isso era o feminino. E o homem não podia ter essas qualidades, não podia colocar em jogo a sua sensibilidade, a sua empatia, a sua capacidade de identificação, a sua compaixão. Ele tinha que ser duro, tinha que ser forte, ele tinha que ser implacável, tinha que ser impiedoso, porque ele tinha que lutar e vencer a luta da vida, né, para trazer, né, comida para casa e para subir na escala social, né? Então tem aquela coisa, isso pode ser talvez resumido naquela famosa frase que se fala: homem não chora. Homem não pode ter esses sentimentos de compaixão, sentimentos de empatia, porque se ele tiver sentimentos de empatia e de compaixão, ele vai deixar de fazer aquilo que ele precisa fazer. Quer dizer, ele vai deixar de ser objetivo. O homem tem que ser objetivo, né, para poder fazer as coisas como devem ser feitas. E o subjetivo atrapalha esse homem a fazer aquilo que ele tem que fazer. Então o homem tem que ser duro, né? Isso é da época moderna, né? Então o feminino fica confinado, a mulher fica confinada ao lar e, ainda mais, é desprezado, é desvalorizado, né?
ela é muito chorona, ela é muito sentimental, né? E coisas assim que se falava, né? Agora, isso tinha que ser reprimido pelos meninos, porque quando ele se relacionava com a mãe, evidentemente ele introjetava os aspectos femininos da mãe, né? E aí precisava entrar o pai com uma repressão forte para impedir que esses aspectos femininos se manifestassem. A repressão não permite uma completa descarga dos sentimentos, das emoções. Não permite uma completa descarga do amor, o amor tem que ser segurado, e não permite uma completa descarga da raiva. Então, digamos, vamos dar um exemplo, diante de um chefe, né, que é um chefe mau, autoritário, né, que maltrata o seu empregado, o empregado ele segura a sua raiva para não ser mandado embora, e esse segurar a raiva dele faz mal para ele, né? Ele acumula uma tensão dentro dele, né? Ele reprime, né? No caso, há uma consciência até da repressão, mas existem repressões que são inconscientes, que são piores ainda, que são recalques, né? Então, isso é o que cria aquilo que o Freud chama de mal-estar na civilização. Tem a ver com a necessidade que, segundo Freud, que o homem tem de recalcar as suas pulsões, os seus instintos, para poder viver em sociedade. Porque se ele não recalcar as suas pulsões, ele vai entrar em luta com os companheiros, vai entrar em comportamentos de excesso, desregrados. Então, o preço que nós teríamos que pagar pela civilização seria o recalque. E o recalque produz um acúmulo de tensão interna e esse é o mal-estar da civilização, o preço que a gente pagaria. Então, o neurótico, ele está aprisionado pelas convenções, regras e leis. E aí a sua espontaneidade e criatividade ficam coartadas. A barreira do recalque impede que o neurótico perceba o seu inconsciente e o inconsciente do outro. E reduz a sua disponibilidade e a capacidade para a identificação com o outro e com a empatia com o outro. Sendo assim, a comunicação do neurótico, que é basicamente uma comunicação hierárquica, quer dizer, o marido manda na mulher, os pais mandam nos filhos, o médico manda no cliente, o professor manda nos alunos. Então, é uma relação superficial, né? Uma relação que não tem complicação, é simples, né? Eu mando e você obedece, né? Basicamente é isso. Muito diferente da comunicação de hoje, que o aluno chega e diz, mas professor, por que o senhor fez isso? Ou o doente chega para o médico, eu queria entender o que está acontecendo comigo, né? E vai por aí. O problema é a inversão do papel, quer dizer, daí a pouco o menino está mandando no pai, o cliente está mandando no médico, o médico acaba fazendo o que o cliente quer, o que o doente quer, o aluno está mandando no professor, então o professor, em vez de dar nota 4, dá nota 8, mesmo porque se ele não der nota 8, o aluno vai caluniá-lo. Tem dessas coisas agora, quer dizer, é preciso tomar esse cuidado, é preciso pensar, né? Tomar cuidado. É preciso pensar que existem... o exagero disso pode levar a uma inversão de papéis, o que acaba dando na mesma, né? Quer dizer, primeiro mandava o pai, agora manda o filho. Não mudou nada, né? Só mudou o sentido. Hoje, a relação entre pais e filhos é marcada pela permissividade, distanciando-se do modelo mais repressivo, característico dos séculos XIX e XX. Cada momento da história tem sua concepção de saúde mental. Freud pensou a saúde psíquica a partir do estudo da neurose, fruto da repressão característica dos séculos XIX e XX. Diante de novas exigências impostas pela sociedade contemporânea, qual seria a concepção de saúde mental na atualidade? Nós chegamos a um momento em que a gente pode dizer que a saúde
e aí o psiquismo tem uma grande importância nessa colocação, a saúde é a possibilidade da pessoa fruir a vida e produzir e fruir a vida, né, nas condições existentes para ela naquela ocasião. Quer dizer, uma pessoa que tenha limitações ou físicas ou psíquicas mesmo, né, uma pessoa que tenha, por exemplo, obsessões ou sociais, né, e que consegue aproveitar a vida e produzir, né, dentro dessas restrições, é uma pessoa que tem saúde. E essa concepção que eu estou passando para vocês tem muito a ver com o Winnicott, né? Ele próprio, já nos últimos anos de vida dele, ele ficava limitado por uma doença cardíaca que ele tinha, mas essa doença cardíaca não o impediu de manter a sua atividade e manter a sua alegria de viver. Ele tem até umas frases interessantes, que uma delas é assim: ó Deus, que eu esteja vivo na hora da minha morte. Quer dizer, o desejo de viver plenamente até o último instante. Winnicott define criatividade como a sensação de que a vida é digna de ser vivida. Esta sensação seria oposta à sensação de submissão à realidade, na qual o mundo é visto apenas como algo ao qual temos de nos adaptar. Para ele, o impulso criativo, ou seja, o impulso de viver a vida como ela deve ser vivida, está presente nos atos de todas as pessoas saudáveis, desde a mais tenra idade. E é o que impulsiona um artista à produção de sua obra. O artista tem a habilidade e a coragem de estar em contato com os processos primitivos, aos quais o neurótico não tolera chegar, e que as pessoas sadias podem deixar passar para o seu próprio empobrecimento. Quer dizer, ele está falando que o neurótico não consegue chegar ao fundo de si mesmo, e com isso ele se empobrece, mas, por outro lado, ele tem uma certa tranquilidade. Enquanto que o artista, e aqui o artista e o psicótico, e aí vocês podem tranquilamente substituir psicose e artista por borderline, porque a obra do Winnicott permite essa transposição. Então, o borderline, o homem da atualidade, ele entra em contato com o seu ser mais íntimo. E ele sofre com isso, né? Porque ele vai se deparar diretamente com os problemas básicos da vida, da existência. Existe, então, num polo, esse borderline, digamos assim, entre aspas, doente, e no outro polo existe esse borderline, digamos assim, sadio, sendo que a doença absoluta e o sadio absoluto não existem, mas é uma escala aí, e existem, portanto, borderlines próximos da normalidade e borderlines que apresentam transtornos. E o que eles têm de comum é que, digamos assim, esquematicamente falando, eles não tiveram que reprimir os seus aspectos femininos, né? De compaixão, de capacidade de empatia, de capacidade de identificação. E isso é muito importante porque, se eles mantêm a capacidade de identificação e de empatia, eles podem compreender o interior do outro, podem compreender o seu próprio interior e podem compreender o que está se passando no núcleo da sociedade. E, em compreendendo tudo isso, eles podem acompanhar o movimento, esse movimento acelerado de transformação da sociedade. O que o neurótico não podia, porque ele não tinha essa capacidade de empatia e identificação. Ele era rígido, ele tinha ele estabelecia certos valores, o Freud diz isso, até aos 5 anos ele já estabelecia, segundo Freud, estabelecia aqueles valores e dificilmente ele renunciava àqueles valores, né? Então o mundo podia mudar que ele não mudava, né? E naturalmente, a partir de um certo momento, ele entrou pelo cano, né? Porque se não acompanha o movimento do mundo, a pessoa fica marginalizada, né? Vocês acham que o ser humano que é sensível, ele acompanha
melhor o mundo? Talvez as pessoas que não estejam ligadas à parte de criação, elas não tenham essa válvula de escape e elas não possam canalizar essa sensibilidade delas. Talvez seja pior ainda para quem não sabe lidar com isso. Meu pai, meu avô, assim, eu já vi emocionado, assim, sabe, uma coisa também de segurar, assim, sabe? Você vê que a pessoa tá hiper emocionada, mas que dá aquela segurada. Acho que o único homem que eu nunca vi chorar e nunca esperaria isso é o meu avô, que é um cara durão, italianão e tal, durão. Mas de resto eu já vi todo mundo chorar. O avô chora sempre, eu acho que a grande maioria das vezes, quando as netas estão longe dele, ele chora, ou quando ele se sente emocionado com alguma coisa, ele chora. E ele também, de certa forma, ele é artista, porque ele é artesão, e eu acho que também pode ser por isso que ele seja mais sensível. O borderline, é o homem da atualidade. O fato dele ter acesso ao seu inconsciente permite-lhe ir às fontes arcaicas de si mesmo, trazendo à tona sentimentos, pensamentos e fantasias autênticos, singulares e criativos. Ter acesso ao inconsciente do outro permite uma fina sintonia, uma compreensão da afetividade, da dinâmica e das fantasias do outro, o que possibilita ter relações íntimas, enriquecedoras, proveitosas, produtivas e renovadoras, desde que o outro esteja funcionando no mesmo diapasão. Então, a gente pode dizer que o neurótico, assim, numa frase meio pomposa, mas que ajuda para, né, como escrever num cartaz assim, né? O neurótico é uma resposta viva à repressão ríspida do pai. E o borderline é uma resposta viva à permissividade. Então, dentro dessa mentalidade permissiva, o pai já não exerce uma atividade castradora, severa, rigorosa, dando a possibilidade ao ser humano em desenvolvimento de conservar e desenvolver as identificações femininas adquiridas na interação com a mãe. A sensibilidade, compaixão, empatia, capacidade de identificação e zelo. Mas também permite o desenvolvimento da agressividade indiscriminada e destrutiva, essa permissividade, a intolerância, a falta de consideração pelo outro, a falta de limites e o egocentrismo. Esses aspectos negativos, quer dizer, tem aspectos positivos e negativos. Agora, esses aspectos negativos são não sei se é um pretexto, mas existem pessoas que dizem, então vamos voltar, né, ao autoritarismo, né, ao pai, ao grande pai das épocas anteriores, porque isso não está dando certo. E é claro que a história não pode voltar para trás. Então, essa nostalgia, isso não tem função, é uma impossibilidade, é preciso ir para frente, né? E justamente o Winnicott é uma das pessoas que permitem a gente pensar num futuro dessa permissividade, de tal maneira que se atenuem esses aspectos negativos. Então, o borderline próximo à normalidade, por sua porosidade, surfa nas águas revoltas da pós-modernidade, podendo ter intimidade com as transformações dos valores e das sensibilidades. Com isso, ele se mantém à tona dos acontecimentos e saudavelmente protegido de nostalgias e lamentações depauperadoras. O borderline é potencialmente um homem do devir. Vivendo no devir, não acumula ressentimentos que poderiam atacá-lo por dentro. Seus sofrimentos e frustrações acontecem e se resolvem sem quase deixar rastros. Por isso, o sorriso de um borderline pode ser angelical. Não sei se vocês já repararam que tem homens, pessoas, que têm um sorriso lindo, né? Parece um sorriso de criança. A diferença do homem recalcado que acumula tensões, cujo sorriso está contaminado pelo somatório de seus arrependimentos, culpas e ressentimentos.
Criar objetos sociais e criar a si mesmo é vida e saúde. Enquanto se está ocupado em criar, os mal-estares passam a um segundo plano, não chegando a perturbar a trajetória de vida, o dever de cada um. É claro que a doença física pode impor limitações, mas o simples respirar, como diz Winnicott, pode ser criativo. E como diz Winnicott, posso estar vivo na hora da minha morte. O que é para vocês ser criativo? Eu acho que na criação tem muito da captação do outro, da captação do mundo, da captação de alguma coisa. Que você processa, digere e todas aquelas informações saem. É muito pessoal, é um momento seu que você para e aí você vê tudo que está ao seu redor e isso se reflete no seu trabalho. Eu acho que o momento da criação, na verdade, é um momento libertador ímpar. Nada parece com a criação, nada te dá mais prazer, te deixa tão em contato consigo mesmo e você pode se conhecer tanto. Enfim, é uma catarse, assim. Adorar é superstar, aplaudir até sentindo dor, é amar. Quem puder viver um grande amor, verá. O fato de vocês terem tido uma educação mais permissiva, né? Mais liberal, tal, isso ajudou vocês a serem mais criativos? Acho que existem casos em que pessoas que são super reprimidas depois usam isso, extrapolam, conseguem fazer um trabalho em que eles põem tudo isso pra fora, tudo que eles se reprimiram nesse tempo todo, eles conseguem, mas acho que é muito mais difícil, acho que é muito mais fácil se você tem uma educação que te permite. Desde Freud, pensar em saúde mental significa pensar na infância e nas relações da criança com seus pais. Para Winnicott, as raízes da saúde psíquica devem ser buscadas em estágios ainda mais precoces do desenvolvimento humano. Winnicott ele é um psicanalista que, a princípio, que se saiba, assim, não estudou filosofia, né? Contrariamente a Freud, a Lacan, que eram filósofos, né? Além de psicanalistas, ou mesmo antes de serem psicanalistas, né? E, no entanto, as descrições que Winnicott faz do que ele observa, não só na clínica, como na observação dos bebês, porque ele é um psicanalista que, antes de entrar para a psicanálise, ele foi, que continua sendo pediatra, são descrições extremamente spinozistas. Então, quer dizer, a princípio, sem ter lido Spinoza, quer dizer, o que ele observava, de fato, na clínica e nos bebês que ele tratava, corresponde muito de perto ao que o Spinoza tinha teorizado no século XVII. Né? O filósofo holandês Baruch Spinoza se interessou pelo debate filosófico que envolve a relação entre o corpo e a mente do ser humano. Para ele, a mente seria a ideia do corpo. Segundo a proposição 13 do livro 2 de sua Ética, tudo o que acontece no objeto da ideia que constitui a mente humana deve ser percebido pela mente humana. Em outras palavras, a ideia dessa coisa existirá necessariamente na mente. Se o objeto da ideia que constitui a mente humana é um corpo, nada poderá ocorrer com esse corpo que não seja percebido pela mente. A importância que Spinoza deu ao corpo em seus estudos é uma ideia muito próxima ao conceito de psique-soma de Winnicott, que coloca também o corpo e a mente como partes indissociáveis do ser. O Winnicott ele vai dizer, né, que a atividade mental é a atividade que essa unidade psique-soma tem de pensar a si próprio. E que isso acontece, portanto, desde o bebê recém-nascido. O bebê, de alguma maneira, ele já vai pensando a si próprio, intuitivamente, enfim, né, não de uma forma que a gente observa, né, na vida adulta, mas ele já vai pensando a si próprio as experiências que ele tem. E aí o Winnicott vai tentar mostrar que se o ambiente, que para o bebê recém-nascido é sobretudo a mãe, de alguma forma responde às necessidades, responde suficientemente bem. Isso quer dizer que não é nunca uma resposta perfeita, né? Mas responde suficientemente bem às necessidades do bebê,
o bebê ele continua não percebendo que existe um eu e um outro. Quer dizer, ele ainda não formou uma noção de si como um eu e, portanto, também não formou uma noção de que o resto do mundo, né, o ambiente, e sobretudo a mãe, é um outro. Bom, e são as falhas graduais da mãe que vão mostrando a ele que existe um eu e um outro. A ideia seria, se o bebê tem fome e aparece o seio, então ele continua sem perceber que existe um eu e um outro. Se o bebê tem fome e não aparece um seio, ou ao contrário, se o bebê não tem fome e aparece um seio, quer dizer, então na privação ou no excesso, né, é como se ele fosse confrontado ao fato de que o desejo dele, né, ou para usar o termo espinosista, o apetite dele, quer dizer, não está correspondendo ao que acontece, e aí ele começa a perceber que existe um não-eu, gradualmente. Ele passa a ter um sentimento de continuidade da existência, e quando há alguma falha ambiental, ele, bom, estou entendendo, quer dizer, recém-nascido não com essas palavras, mas para a gente entender a ideia, não dá para minha mãe vir sempre aqui, tudo, quer dizer, então, as falhas assim, ele vai compreendendo que ele não é onipotente. Se as falhas são muito grandes, essa mesma atividade mental que estava servindo para a saúde e servindo para essa compreensão do que está acontecendo, vai servir para ele criar uma ficção, né, para o imaginário dele compensar de uma maneira negativa, digamos, né, essas falhas. Então ele vai se sentir obrigado, para suportar faltas mais graves, a inventar explicações. Nos primeiros momentos da relação do bebê com sua mãe, a dependência e a onipotência são absolutas. Uma mãe suficientemente boa e identificada com seu bebê permite que ele seja sempre confortado. Assim, nesse primeiro período, o bebê acha que ele mesmo cria o mundo ao seu redor. Se esse processo é bem sucedido, gradualmente a realidade começa a se introduzir e diminui o controle onipotente do período anterior. Mas para Winnicott, os seres humanos nunca se livram da tensão de relacionar a realidade interna e externa. Aí o Winnicott ele vai dizer, né, quer dizer, que quando isso acontece, o funcionamento mental se torna algo em si mesmo. Ou seja, ao invés da mente ser utilizada, da mente então, ou seja, da função mental, né, não é a mente localizada como uma entidade. Ao invés da função mental tentar entender o que se passa, ela vai tentar inventar uma explicação para o que se passa, porque o que de fato se passa é insuportável afetivamente. Se esse ambiente ele é particularmente precário ou particularmente sufocante, ele vai perceber que existe um eu antes da hora. Vamos botar o antes da hora entre aspas, né? Porque aí o que o Winnicott vai dizer, que tem ressonâncias espinosistas e nietzschianas, é que ao invés do gesto espontâneo e, portanto, da atividade, ele vai reagir ao meio ambiente. Então, reagir ao meio ambiente é, de alguma maneira, se defender desse ambiente invasivo, seja por excesso ou por falta, né? Então, é como se o bebê pensasse, né, quer dizer, a vivência dele é assim, existe um certo e um errado que está fora de mim. Então, assim, eu posso ter fome, né, porque já não é mais espontâneo. Assim, se ele tem fome, ele pensa assim, bom, será que o seio vai vir ou não? Né? Ou ele não tem fome, o seio vem, assim, bom, será que é para eu me alimentar agora? Então, ele vai tendo um padrão de defesa contra um ambiente que, de alguma forma, vai ser hostil a ele. No crescimento excessivo da função mental, como reação a uma maternagem inconstante, então a gente já tem que entender, essa maternagem é o ambiente, né? Quer dizer, então para o bebê é a maternagem, sobretudo, mas é a mãe ambiente, então é um ambiente como um todo, e a gente pode transpor isso para a criança, para o jovem, para o adulto, né? Então, como reação a um ambiente inconstante, instável, inseguro, então a função mental forja uma oposição entre a mente e o psique-soma, pois o indivíduo se vê obrigado a controlar e organizar os cuidados a serem dispensados ao psique-soma. Esse desejo de controlar o acaso
ele vem de uma dificuldade de poder lidar bem com o acaso. E aí o nosso tema em particular é esse lidar bem como ligado à ideia de compreensão, de compreender de alguma forma o que está acontecendo. Afirmar a realidade, ela é uma atitude, uma postura, uma condição para você poder aprovar o real. Em que sentido? Porque por pior que seja a realidade, se você não afirmar que ela existe, na verdade você está fugindo de uma constatação. Quer dizer, então, para você poder lidar bem com a realidade e lidar bem, portanto, que no fundo é o que está em jogo o tempo inteiro, com os seus próprios afetos diante da realidade, é preciso, antes de mais nada, que você afirme. Bom, é isso. E aí, como que eu vou interagir com essa realidade da melhor maneira possível? Então, isso se opõe a qualquer ideia de resignação, porque a resignação seria, ao contrário de afirmar a realidade, você não conseguir afirmá-la e ter que, de alguma forma, tomá-la, se submeter a ela, ter uma posição de submissão a ela, e seria o ponto de partida para a gente poder lidar de forma diferente com a realidade e, portanto, transformar essa realidade da melhor maneira possível. Encarar a realidade é essencial para atingirmos a saúde mental. Mas isso não significa que devemos controlá-la, e sim aceitá-la, mesmo que isso signifique aceitar também os seus problemas. Separar a psique do soma, a mente do corpo. Essa cisão resultou na hipervalorização da razão, conceito que norteou todo o pensamento ocidental. Mesmo que há mais de um século essa valorização da razão dissociada do corpo tenha sido contestada por muitos estudiosos, é difícil ainda para nós vivermos sem a presença constante do racionalismo. Que tradicionalmente a razão foi vista como um instrumento formulado por essa instância inteligível e material, que seja transcendente ou transcendental, a qual a gente atribui o caráter de verdade e, por ser verdadeira, ela vai se impor à conduta humana buscando um bem universal. O Spinoza ele vai fazer uma crítica forte a essa ideia e ele vai dizer que essa concepção é uma ideia obscura e confusa. E obscura e confusa justamente porque, se você concebe uma verdade que é dissociada do mundo físico, no sentido do mundo sensível, do único mundo que existe, essa verdade não é uma verdade, é uma imaginação. Pensar como Descartes, né? Fecho os olhos e penso que eu posso existir sem o corpo. Isso é, obviamente, um fruto da imaginação e não um conhecimento de fato. Então, spinozianamente falando, é uma ideia confusa e obscura. E mais, o Spinoza ele não faz uma crítica absoluta à imaginação, ao contrário. Tenho que apresentar isso também, que é importante. Porque ele diz assim, o único problema da imaginação é quando você pensa que existe o que é o fruto da imaginação. Então, a imaginação que se sabe fictícia, ela deixa de ser um erro para ser uma virtude. Virtude para Spinoza é força, é potência de vida. Então, a gente erra não por imaginar, mas por achar que a imaginação corresponde a um ente real, e não a um ente de razão, a um ente de imaginação. Desde os primórdios da filosofia, pensadores tentaram eliminar as ambivalências e contradições do discurso filosófico. Sócrates, por exemplo, através do diálogo, chegou a estabelecer definições de conceitos universais, como bondade, coragem, justiça e da própria humanidade. Os conceitos eram chamados de universais, pois eles podiam, segundo Sócrates, ser aplicados a todos os seres. Este processo de racionalização, que se utiliza de conceitos universais, teve tamanha influência que acabou por impregnar toda a filosofia praticada e discutida no Ocidente. O Spinoza ele vai dizer que esses universais, que são ideias obscuras e confusas, se dão por uma falta de clareza de que um universal só faz sentido, só é verdadeiro se for um universal concreto. Aí o Spinoza dá exemplo. O homem. O homem não existe. O que existe são os homens singulares. Então, é importante, ao definir o homem enquanto uma noção universal, que ela seja uma noção comum, ou seja, que ela reflita propriedades que de fato estão presentes em todos os homens. E se estiverem presentes em todos os homens, essa noção comum já não tem mais uma função moral. Por quê? Porque se está presente em todos os homens,
ela não vai poder se impor para qualquer homem que seja e falar assim, olha, se você não se adequar ao universal, você não é homem. Se eu defino um universal sem ser como por uma propriedade que não é comum a todos os homens, aí eu posso usar essa propriedade para dizer, olha só, há homens que não são homens, ou que são mais humanos e outros menos humanos. Ou você se adequa ao que eu estou supondo que é a essência do ser humano, ou você não vai ser humano. Não é apelação, mas é evidente que os exemplos disso na história da humanidade pululam, né? Escravidão, a relação com o estrangeiro, quer dizer, algum tipo de estranhamento, assim, é homem ou não é homem? Né? É humano ou não é humano? Aí, para ser humano, você tem que se submeter ao que alguns singulares elegeram como sendo um universal abstrato. Está tudo dentro dessa perspectiva de uma humanidade determinada de uma forma abstrata, e aí, segundo Spinoza, determinada de uma forma que é, na verdade, uma ideia confusa e obscura, é uma ideia inadequada. Por quê? Porque é uma dificuldade de perceber as propriedades de fato comuns. É uma dificuldade de conhecer o singular. E aí, por não conhecer o singular, eu tomo, a partir de algum singular, em geral, não à toa, né? O singular da pessoa que está elegendo isso como norma, né? Não é nunca assim, ó, definir o que é humano, e eu estou fora. Então, não acontece, curiosamente não acontece. Né? Então, é sempre assim, definir o que é humano, é o que? É o meu umbigo, aí pronto, aí eu vou, né, impor ao outro a minha particularidade como se ela fosse de todos, e aí não sendo, em vez de eu pensar ou constatar que a minha noção universal não é universal, quer dizer, eu é que estou errado, né, nesse ente de razão, nessa construção dentro de razão, não, eu acho que o real é que está errado. Né? E aí tem que impor de forma totalitária, enfim, né, essa diferença ao outro. Por exemplo, falar que a razão é a essência do homem. Isso foi feito porque foram filósofos que definiram a razão como essência do homem. Isto é, a razão só foi definida como essência do homem porque foi definida por pessoas que se afetam na experiência, no mundo sensível, mais pela razão do que por outros fatores. E aí, por não perceber que também existem outras propriedades comuns, eles elegeram só essa como se fosse a única essência do homem. Por exemplo, o riso. Né? O homem é o único animal que ri. Então, por que não se diz que o riso é a essência do homem? Porque eram filósofos, né, que riem pouco. Né? Se fossem pessoas que riem mais, aí, pela experiência do riso, eu falo, não, é claro que o riso é a essência do homem. A crise da razão, a crise da verdade, a crise moral, são crises que refletem um mundo calcado, fundamentado em cima dessa proposta onipotente humana de ter um controle sobre a natureza, sobre o devir, sobre o acaso. Ou seja, uma atividade mental, vamos exagerar nas tintas para ficar bem marcado, desesperada, né, diante do fato da temporalidade, da existência, do fato de existir dor, de existir sofrimento na vida. A natureza tem dor, sofrimento, vicissitudes, coisas que nos desagradam, isto é, nesse raciocínio, o mal. Aí o homem tem a razão, que é essa razão imaterial e que está dissociada do sensível. Né? E essa razão, então, ela pode ser pura e pensar o verdadeiro de modo universal. Isto é, um mundo ditado pela razão vai ser um mundo muito melhor do que o mundo da natureza. Deu para acompanhar o raciocínio? Né? Eu estou inventando um novo mundo. Eu tenho a razão que é verdadeira, o mundo que eu for criar não vai ter as vicissitudes da natureza. Se a gente tem em mente essa ontologia de separação mente e corpo como essa mente dissociada do real que o Winnicott descreve, a gente vai entender que isso não podia dar certo. Né? Aí o século XX, apesar de ter sido o século de maior tecnologia, de maior progresso da ciência, foi, a princípio, inesperadamente, mas com esse olhar faz todo sentido, o século de maiores guerras, catástrofe ecológica, nuclear, etc., é tudo que a gente está vendo aí. Desejar como o homem,
desejou um mundo sem dor, é impossível. Isso é o primeiro passo assim, muito competente para ter mais dor. É o que eu estava dizendo. O problema não é assim, é onipotente, é como se fosse uma questão moral, é um xingamento, não pode ser onipotente. Não, se desse certo, ok, agora somos todos onipotentes e deu certo. Não, o problema é que dá errado. Você querer uma vida sem nenhum tipo de dor nem sofrimento, certamente você está cavando uma neurose, né, e vai existir o famoso recalque e o retorno, né, o famoso retorno do recalcado. Que fica ali rondando, e não é só rondando, se expressando através de mal-estar, depressão, etc. A mensagem que eu tiro, que a gente pode tirar, é assim: quando a gente se abate de alguma forma, ao invés de, buscar explicações que não explicam, né, explicações que saem da imanência, ou simplesmente empurrar com a barriga, né, o que o Spinoza está propondo seria algo da ordem assim de, se eu estou me abatendo ou me afetando mal, é possível compreender por quê, no sentido de compreender a dinâmica imanente dos afetos. Então, a racionalidade que ele está pensando é uma racionalidade nesse sentido, de eu tentar entender o que, em termos de uma causalidade complexa, está influindo para eu me abater. O que não quer dizer, e mais, que é o oposto da ideia de tentar ter um controle absoluto, né, conhecer uma causalidade linear ou única, né, do que está me acontecendo. É tentar compreender. E aí, no caso, racionalmente, que seria tentar observar não só o que acontece, o que se passa em mim, afetivamente, como o que se passa nos outros, e tentar ver o que é propriedade comum. Ou, em outras palavras, qual é a dinâmica dos afetos de uma maneira geral. Ou ainda, se a gente quiser, o que a gente pode considerar como algo da ordem de leis, mas não no sentido estrito do termo, mas de uma compreensão de um funcionamento afetivo geral. Que isso já vai dar um conhecimento do que é comum a mim e aos outros. Quem sabe a gente pode, enfim, tentar existir afirmando a existência e pensar junto à existência, e não contra ela. E aí é que entra essa ideia de uma positivação da instabilidade inevitável, porque a gente existe nesse único mundo, que não é esse certinho que a razão ficcionou, e afirmar, enfim, a existência, a gente pode acrescentar, né, o adjetivo nietzschiano, afirmar tragicamente a existência, aprovando a vida, o real, a existência. E o que o Spinoza vai trazer para a gente é esse complemento, assim, essa afirmação, além dessa afirmação, esse pensar junto à existência e à natureza, né, esse pensar com, ele pode significar um lidar melhor com os nossos afetos, e com a natureza, e com a existência. E um instrumento que ele está propondo é a razão. Então, nada contra a racionalidade, muito pelo contrário, o que se chamou de razão, na verdade era uma ficção, um puro fruto da imaginação. Aí a proposta é uma racionalidade junto da existência, e isso ser um instrumento para a gente compreender essa dinâmica afetiva e poder repensar a nossa relação e interação com a vida, com os outros, conosco mesmo. O Café Filosófico fica por aqui. Até o próximo programa.